o homem que ele havia criado segundo a sua imagem e semelhança, ele descansou. E Deus descansou no sétimo dia. Agora, é claro que nenhum de nós aqui vamos pensar que Deus armou uma rede em algum lugar do universo e deitou e falou, nunca, irmãos. O descanso de Deus tem a ver com a satisfação dele. Deus encontrou satisfação na sua obra. De maneira que, lá em João 5, Jesus faz um grande milagre, ele é censurado por causa desse milagre, porque era sábado. Aí ele diz assim, meu pai trabalha até agora, e eu também. Porque quando o homem caiu, Deus perdeu o seu descanso, o seu prazer. Mas um dia veio um homem, Cristo Jesus. E o pai diz, este é meu filho, do qual me comprazo. Tanto na tentação, como lá na transfiguração, os céus se abriram sobre ele. E o pai deu um testemunho sobre o seu filho. Porque agora aquele filho, ele é o prazer do pai. E tudo que Deus... Aquele filho, Jesus Cristo é o prazer do pai, porque aquele filho foi 100% obediente ao pai. Aquele filho foi levado pelo próprio pai para o deserto por 40 dias, sem comer, sem beber, para ser testado, para então Deus falar, esse é meu pai, esse é meu filho, que tanto prazer me realiza, enfim. E você e eu, nós não podemos ser um bom filho para o nosso Pai Celestial? Sim, podemos, e é o que o nosso Pai Celestial deseja. Só que isso passa por escutar o Pai Celestial e ser obediente. Você conhece o Pai Nosso? E o Pai Nosso fala, seja feita a vossa vontade. Você já perguntou como que eu sei a vontade de Deus? Se eu não ter o Espírito Santo? A Bíblia está escrito isso. Essa é a nossa ideia aqui na academia. É alertar. Será que você tem uma vida espiritual? Será que você fala que você é cristão, mas isso é só nominal? Porque você sabe alguma coisa do, lá do, da igreja errônea que você frequenta aos domingos? Ou porque seu pai, sua mãe falaram alguma coisa? Ou você fez essas coisas de alguma igreja? Senhores, vida espiritual é todo dia, é toda hora. A igreja de Cristo é um organismo vivo, espiritual. Nós temos que entender, como no Pai Nosso está dizendo, seja feita a vossa vontade, eu só vou escutar o meu Pai Celestial através da intuição se eu tiver o Espírito Santo. Senão o inimigo invade a minha mente. Eu estou desprotegido. E aí eu vou ficar sujeito às coisas do mundo. está edificando acerca da igreja é baseado na pessoa e na obra do seu filho. O que quer dizer? Se Cristo, em Cristo Deus encontrou prazer aqui na terra, significa que a igreja precisa ser o lugar de satisfação de Deus. E nós estamos sendo conduzidos para esse descanso. Então, meus irmãos e irmãs, deixe-me concluir. Vamos aqui encerrar, por favor. No final do capítulo 4, eu vou ter que dar um salto muito grande, vou perder essa parte do descanso aqui. Mas depois, essa sinopse poderá ser estudada aí nas reuniões da igreja, nas casas, e vocês poderão desfrutar um pouco mais sobre essa parte do capítulo 4. Vamos só concluir aqui com os versículos 14 e 16. O versículo 14 do capítulo 4 diz assim, tendo, e essa palavra é muito importante nessa epístola, que é uma segurança firme, firme, tendo. Um outro lugar onde você pode traduzir essa palavra, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, intrepidez. O capítulo 10, versículo 19 é como uma moldura desses versículos aqui, o 14 a 16 do capítulo 4. É como uma moldura. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, é exagero, viu, irmãos? É exagero linguístico. Grande sumo sacerdote não combina, só combina em português. Mas se você for ler exatamente como está escrito, é redundância. Eu diria assim, o cúmulo do pináculo da redundância. Mas ele está diante de uma verdade tão estupenda que ele exagera na linguagem. É Paulo o era grande assim. supremo, sumo sacerdote. É o grande supremo sacerdote. É assim que ele está dizendo.
Aí ele diz que penetrou os céus, preste atenção, porque agora ele está dizendo, se você ler o capítulo 4, diz assim, resta um repouso para o povo de Deus. Irmãos, seria uma outra mensagem aqui, para nos mostrar que mesmo nessa condição que nós estamos vivendo, nós já temos um repouso. Escute, nós temos um Mas se repouso. você crê em Deus e escuta o que ele está falando, e isso está escrito na Bíblia, então, se você tem, como cristão verdadeiro, o repouso em Deus, por que você está tão aflito? Por que você está tão correndo para baixo para cima? Com trânsito, carro, e aloprado, fazendo compras aí de Natal, de fim de ano, se endividando para fazer viagem, que de repente você não tem nem recurso para fazer. Por que tanta alopração? Férias, carnaval. Por que a gente é tão aloprado assim? O descanso está em Cristo, não está em viagem, não está em lugar nenhum. É Cristo. Ele é o descanso. Ele é o Natal, é o Réveillon, é o Carnaval, é tudo. Tudo de bom está nele. É, isso aí. Nós temos, você tem. Mas o que impede nós de desfrutarmos desse repouso é o coração perverso e incrédulo. Aí ele diz, conservemos firme. Essa frase, conservemos firme, ela tem uma tradução linda no capítulo 6, versículo 18. Está assim, lançar mão da esperança proposta. E essa esperança proposta é um outro assunto dentro desse livro. Lançar a mão da esperança proposta, da esperança vindoura. É uma outra forma de dizer assim, o antigozo da nossa vida eterna. O antigozo da vida eterna. Essa esperança, porque a palavra esperança na Bíblia não tem a mesma conotação da palavra esperança do nosso dicionário. Essa palavra esperança aqui fala de uma experiência, é um desfrute antecipado. É uma parte do desfrute antecipado. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês, com toda a reverência que é no meu coração. Mesmo com toda a nossa fraqueza, mesmo com todas as limitações, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, eu quero dizer para vocês que nós temos o privilégio, não só de sermos filhos de Deus, não só de termos a salvação em Cristo Jesus, de ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, de ter a palavra de Deus viva falando a nós, mas nós também já podemos desfrutar daquilo que é o antigozo da vida eterna. E como? É fantástico, Por senhor. isso que o assunto aqui é o coração incrédulo, que nos afasta de Deus, pela fé. Nós precisamos entender que nós já estamos com Cristo assentado nos lugares celestiais, como está em Efésios 2,6. E mais ainda, o que ele vai dizer no versículo 16 está em profunda conexão com o versículo 4. Tendo, e no versículo 16 ele diz, acheguemo-nos. Nós podemos nos achegar. Por que nós podemos nos achegar ao trono da graça? Porque no versículo 14 ele diz, tendo a Jesus como nosso grande sumo sacerdote, É nós agora. podemos entrar. E tenho a certeza que você pode entrar. Agora. Você pode entrar. Quando você ouve um cristão que é fiel a Deus, uma cristã, um homem, uma mulher, que ama o Senhor e que diz assim, hoje eu falei com Deus. Pode ter certeza que falou mesmo. Quando você ouve pessoas sinceras na sua fé dizer, Deus falou comigo, pode ter certeza, falou mesmo. Quando um cristão sincero diz, eu sinto uma presença celestial, muitas vezes no culto, muitas vezes em experiência, muitas vezes em situações, muitas vezes você sente um pouco do céu na terra. É isso mesmo, você sente, isso é verdade, isso é real. Sabe por quê? Porque nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, que penetrou os céus, nós podemos nos achegar ao trono da graça. É o Compreende máximo. isso? É o Nós máximo. podemos nos achegar ao trono da graça. É o Isso máximo. não é religião, isso Não é é realidade religião. espiritual. É Isso realidade não é espiritual. utopia, isso é verdade, sim. Aí eu começo a entender essas irmãs
Eu começo a entender essas pessoas que sofrem amargamente. Ouvindo o testemunho de um irmão que perdeu o filho, 30 e poucos anos, companheiro do ministério com ele, que estava com a esposa grávida, com um filhinho, e ele morreu. Um câncer veio e o levou. Uma batalha de 11 meses. Mas por que aquele pai não desistiu? Disse, ó, não dá para continuar com Deus. Não dá. Porque durante 11 meses nós oramos e Deus não respondeu a oração. Ele escreveu um livro chamado assim, A Alegria. Quando a alegria não vem. O choro durou a noite e amanhã também. E a alegria não vem. E aí? Ele escreveu um livro baseado nisso, essa experiência linda que ele viveu, onde ele pôde experimentar o Senhor. Não é fazendo terapia. Não existe terapia melhor Não do é que indo essa do viajar. versículo 16 aqui, a chegar-vos ao trono da graça. É agora. Não existe terapia maior do que você viver a vida cristã, não por vista, mas por fé. Não existe Isso coisa é melhor, senhor. terapia celestial. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto, Exatamente. ajuda do céu, ajuda do trono. É isso que O vocês podem melhor orar. psicólogo que você vai ter é o Senhor Jesus. Porque Psicólogo, ele médico, conhece a engenheiro. nossa alma. E não só isso, ele conhece a fraqueza da nossa carne. Ouve o E ele foi coração, tentado em consola. todas as coisas, a nossa semelhança. Mas o pecado não o venceu. E ele se tornou a nossa vida, a nossa vitória e o nosso tudo. Vamos orar. Bom, senhores, é isso aí. Passei do horário. Amanhã nós temos a nossa live denominada Mentoria, onde que eu estou aqui com o Luiz Fontes, dessa mesma forma que nós vamos falar sobre a transformação da mente. Conto com você, compartilhe nosso projeto, venha participar dele e, mais do que compartilhar, participar dele, tá? E venha trabalhar conosco, acompanhe os nossos mini treinamentos todo dia às 6 horas da manhã. Tchau, tchau. Obrigado.